Retomamos então agora esse último bloco dessa primeira semana de temas controversos do direito das famílias para falarmos das famílias multiespécies. Vocês já ouviram, já leram a respeito, sabem de algum caso nesse sentido ou é novidade? Então vamos entender ou aprofundar, para quem já conhece, um pouco mais essa nova possibilidade de família no direito brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro. Nessa nova modalidade de família, a gente vai ter nos nossos slides, o mais novo integrante seria o animal de estimação, né? Então, uma das características principais desse novo conceito de família é a preocupação com a saúde do animal de estimação e a convivência direta no mesmo lar com seus tutores. Então, quem tem aí o seu cachorrinho, o seu gato, né, alguma ave, sabe do que eu estou falando quando a gente fala do carinho que a gente tem pelos nossos animais de estimação e de como a gente trata ele como parte da família, né? Talvez alguns não, mas eu imagino que a grande maioria sim. Então a gente está falando de uma família multiespécie, né? Porque vai muito além da questão sanguínea, da questão humana. A gente está falando da questão animal ser incluída nesse conceito. E como a gente tem ali exposto, a gente vai ter esse vínculo entre o tutor, né, e o animal, baseado no quê? No afeto que a gente tem trabalhado em todos esses encontros, esse cuidado que a gente vai ter com o animal e essa proteção. Inclusive, saiu pelo IBGE, para a gente não se sentir sozinho nisso, 62% dos lares brasileiros contam com um animal de estimação. Isso é muito mais do que os lares brasileiros hoje têm filhos. Então a gente tem muito mais nessas famílias multiespécie do que necessariamente famílias com filhos, né, biológicos ou afetivos, como a gente viu que é possível hoje. E o que faz a gente enquadrar uma situação como uma família multiespécie? Então, quais seriam os requisitos? A gente tem nos slides, então, reconhecimento familiar. Então, é como a gente chama, né? Muitos chamam o seu cachorrinho, o seu gatinho de filho, de bebê, né? Se tratam como mãe dos animais, como pai. A consideração moral que a gente tem com esse animal de estimação no sentido de cuidados, de levar ao veterinário, né? De dar banho, de ter os momentos de lazer com ele, até mesmo assim, não sei vocês, mas por exemplo, eu levo meu cachorro na creche, daí muitos olham, meu Deus, que exagero, mas eu fico pensando, pobrezinho, passo o dia inteiro em casa enquanto eu tô por aí, né, fazendo minhas coisas, também para ele se divertir, inclusive, eu me presto aí um pouco mais cedo na creche para poder ver ele brincando com os outros cachorros. Então, se a gente não considera isso família, então o que seria, né? Também outro requisito que a gente tem é a questão do apego. Também não sei vocês, mas eu converso com o meu cachorro, né? Eu abraço o meu cachorro. Então isso vem dizer, esse apego também vai caracterizar então essa família multiespécie. A convivência íntima, então é ele participar da rotina da família, né? Por exemplo, vai a uma determinada viagem e a gente considera, consigo levar junto? Ah, não consigo. Se eu não consigo, em que hotel eu vou deixar? Né? Ou com que familiar eu vou deixar esse meu animal de estimação. Então, essa convivência íntima, né? E também, Lourenço vai nos dizer também a inclusão nos rituais da família, que é a questão da viagem, como falei, ou mesmo quando a gente comemora, quando eles, enfim, fazem aniversário. Então, a gente dá esse aspecto, a gente vive com esse aspecto dessa participação dele no nosso seio familiar e, por isso, da família multiespécie. E quais seriam os fundamentos para a gente poder dizer que é uma família multiespécie? Né? Então, se fala na dignidade animal, a gente tem a dignidade da pessoa humana e a gente pode pensar nessa dignidade do animal. E daí vem um termo que não sei se é muito conhecido por todos, mas que é estritamente ligado a essa situação, que é a senciência. Então, vem dizer que o fato biológico da senciência, ou seja, a capacidade de sentir dor, experimentar sofrimentos físicos ou psíquicos, faz com que a gente tenha que pensar na dignidade desse animal. Tanto que não suportamos ver crueldades, né? Não promovemos, espero que vocês não promovam, né? Crueldade contra os animais, porque a gente sabe que eles sentem dor, a gente sabe que eles experimentam sofrimento, a gente sabe que eles reagem.
né, a essa interação, né? Tanto que eu converso com o meu cachorro e eu acho que ele me responde, né? Então vai de cada um. A Taide traz um conceito assim de se ciência animal é juridicamente valorada quando posta em confronto com a interação e atividades humanas, pela positivação da regra fundamental do direito animal contemporâneo, a proibição das práticas que submetem os animais à crueldade. Então vem-se dizer que assim, muito antes da gente estar falando que ele faz parte da família, a gente já não tolerava, e a gente vai ver legislação quanto a isso, maus tratos aos animais. Mas isso numa perspectiva do quanto nos faz mal, enquanto ser humano, ver essas questões. E aqui a gente já está trazendo o quanto a gente tem que valorar o próprio animal. E não somente quando nos faz mal, mas o quanto faz mal para ele, né? Enquanto o fato biológico da ciência. O princípio da igualdade dos animais não significa dizer que os animais são como humanos. Francione vem nos trazer esse conceito, né? A gente não está querendo equiparar, né? Cada um é cada um, mas tratar o animal como pessoa seria apenas no sentido de respeitar o status moral que ele possui. E por isso que a gente está trazendo ele, a gente tem esse conceito de família multiespécie, porque nós estamos... a gente o considera e o trata como sendo da família. Então, por isso, da necessidade de ter um conceito. Ainda nos fundamentos, o que difere é a espécie, ou seja, isso não é critério moralmente relevante para excluir os animais da comunidade moral. Assim como a raça não é justificativa para a escravidão humana, ou o sexo não é uma justificativa para fazer mulheres a propriedade de seus maridos. Por que eu trouxe esse conceito? Para a gente se chocar um pouquinho e pensar que há tempos atrás, né, a escravidão humana aconteceu. Há tempos atrás, as mulheres eram propriedade dos homens. E hoje, a gente ainda tem que o cachorro, que o gato, enfim, são coisas. Então, será que não está na hora da gente mudar essa perspectiva? E daí por isso que hoje a gente está falando em família multiespécie. A gente não pode considerar como parte da família. E daí Felipe nos diz, a sociedade possui obrigações perante as espécies de animais não humanos. Ou seja, não apenas deveres negativos, mas também deveres positivos, como de prestar assistência para que possam viver bem. Então, vai muito além do nosso egoísmo de nos fazer bem, né? Mas também o quanto nos faz bem e o quanto é o bem para eles também, certo? E daí, então, o que seriam animais? Né? A gente está falando, eu trouxe para vocês os exemplos dos animais domésticos, que nós temos o cachorro, o gato, enfim, aves, algumas pessoas têm tartaruga, coelho, mas basicamente é isso. Então, o animal não humano, apesar de não falar a mesma linguagem dos humanos, consegue se expressar por meio de escolhas. Todos que têm animal de estimação aqui sabem que eles conseguem demonstrar quando eles querem ou quando eles não querem alguma coisa, quando eles concordam ou não concordam com alguma coisa, quando eles gostam de determinada alimentação ou não gostam. Então, eles conseguem se expressar na maneira deles, assim como eles ficam, quando eles ficam chateados, a gente sabe determinadas condutas que eles têm. Então, existe sim essa expressão, não na nossa linguagem humana, mas na expressão animal. Os animais não humanos são completamente indefesos, a gente tem que lembrar disso quando a gente está pensando neles. Nós, enquanto humanos, exercemos uma superioridade com eles nessa questão de poder defendê-los, né? De poder garantir a eles essa dignidade animal. Não existem razões válidas, científicas ou filosóficas para negar que os animais sintam dor. Então, não encontra-se, ao meu ver, e ao ver de Singer, fundamentos para dizer que é tão somente um animal, né? E a gente tem muito mais coisas por trás disso. E daí alguns casos para a gente pensar e para nos provocar e a gente fugir tão somente no âmbito dos animais que estão nas nossas residências, que são das nossas famílias, né? Por exemplo, a gente tem aqui no slide, abate de animais não humanos, tá? Há alguém ali, atrás daqueles olhos de um castor ou de uma foca, da mesma forma que há alguém ali, atrás dos olhos de um gato ou de um cão. Quando a gente pensa
nos animais, eu adoto essa postura e eu vivo assim, toda vez que eu vejo algum animal eu fico pensando que poderia ou é da mesma forma que o meu cachorrinho, né? Então, inclusive, eu sou vegetariana em função disso, porque eu fico a pensar, não quero converter ninguém aqui só para justificar, que é como se eu comer uma carne bovina, né, um tipo de carne, é a mesma coisa que eu estar comendo a carne do meu cachorro. E para mim isso não é coerente, né? Então, quando a gente está pensando nos animais, e a questão do abate vem trazer isso, é todo o sofrimento que é gerado nesses animais para o abate. Na questão do couro, na questão da lã, na questão... Eles trazem, Regan traz exemplos assim que ele presenciou nos abates, aquela coisa que até então a gente compra carne no mercado e vê a carne assim, não tem nenhum sentimento. Agora, quando tu vê aqueles olhos, né, aquele animal, ou aquele momento do abate, é realmente muito impactante, né? Digo isso porque já presenciei isso e realmente é muito chocante a gente ver toda a questão do abate, toda a questão de como eles transformam aquele animal em partes para ser carne, enfim, utilizam dele para fins, como disse, de couro, de roupas, N possibilidades. Então, para a gente ver os animais para além disso. E a gente vai ter, como previsão legal, tanto positiva quanto negativa, hoje o nosso Código Civil, o que diz sobre os animais? Diz que os animais são coisas. Então, assim, são bens que podem ser transportados sem qualquer dano, por força própria ou alheia. Então, o artigo 82 ao 84 do Código Civil, ele é totalmente contrário à família multiespécie. Por quê? Porque não tem como a gente considerar da família uma coisa, né? E a gente vem trazendo na questão de conceito de família multiespécie que não, ele não é uma coisa. Né? Eu tenho afeto por ele, ele tem expressão, ele tem que ter, ele é indefeso, tem que ter a dignidade respeitada. E daí o que a gente tem de questões positivas? O decreto 24.655 de 34, embora não diga que o animal não é coisa, vem dizer sobre a proteção dos animais contra a crueldade. Na lei 9.605 de 98, no artigo 32, vem falar da tutela individual e coletiva e essa proteção e uma regra universal que ampara a dignidade dos animais silvestres, domésticos e de qualquer crueldade. E existe também, em tramitação, um projeto de lei, 2718, que objetiva criar um regime jurídico especial para os animais. Então, alguns pontos desse projeto de lei vêm dizer natureza biológica e emocional e não são seres sencientes passíveis de sofrimento, né? Esse projeto de lei visa garantir o acesso à justiça desses animais, né, como sujeitos de direito, sem personalidade jurídica, e também eles criam então um artigo que é o 79B, para ser incluído nessa lei de 98, no qual o dispositivo no artigo 82, que é aquele primeiro que vem dizer que um animal seria uma coisa, não se aplica aos animais não humanos, que ficam sujeitos a direitos despersonificados. Então, o objetivo maior, assim, em destaque, seria a alteração desse artigo 82, que diz que o animal é coisa. Então, vem nessa perspectiva esse projeto de lei que está em tramitação. Alguns casos para a gente relembrar que já aconteceram, que já foram julgados e que vem, ao meu ver, em favor ao conceito da família multiespécie. Tem um julgamento sobre a vaquejada, não sei se vocês vão lembrar dessa situação, né, que acontecia, era um festival e ficavam, enfim, correndo atrás desse animal e acertando, se não me engano, lanças, né, gerando, enfim, um sofrimento nele, mas, enfim, era a situação. No julgamento desse caso, em que foi vedada a possibilidade da vaquejada, o ministro Barroso, ele critica o artigo 82 do Código Civil, que é o que o projeto de lei também visa alterar, e vem dizer assim, ó, o artigo revela uma visão mais antiga,
marcada pelo especicismo e comporta revisão. Então, vem dizer que não é mais dessa forma, né? A gente está falando de um Código Civil que, embora de 2002, o projeto dele se iniciou muito antes e que a gente pode sim mudar esse conceito e não precisamos ficar adstrito a essa previsão. Outra decisão da Corte foi o julgamento da festa farra do boi, sendo considerado como uma violação ao artigo 215, parágrafo 1º da Constituição, né, acolhendo a ideia de que o animal possui sensibilidade, né, e se protegendo então a dignidade do animal, né. E também tem o outro caso, que talvez vocês vão lembrar também, da rinha de galos no Rio de Janeiro, que foi nesse mesmo sentido. Também tivemos noticiado, acredito que foi ano passado, que daí também nos impacta ainda mais, ao meu ver, em razão dos animais de estimação, uma rinha de cachorros, eu acho que eram pitbulls. E o que mais ainda chocava é que parece que ao final eles carneavam alguns cachorros, né? E, enfim, toda a quadrilha foi presa em flagrante, mas daí vem nos trazer o próprio animal de estimação que a gente tem em casa sendo usado nessas situações e sendo tratado como animais, né? Assim como o boi, a vaca, que a gente tem nesses julgamentos, ou enfim, os galos, que às vezes a gente considera distante da nossa família porque a gente não tem como animal de estimação. No direito comparado, a gente tem na Áustria, na Alemanha e na Suíça a alteração dos códigos civis para estabelecer que os animais não são coisas. Isso a gente está falando ali, a Áustria foi em 88, a Alemanha foi em 90, na Suíça em 2003, né? Temos França e Portugal agora em 2017, que passaram a definir os animais como seres dotados de sensibilidade e submetem os animais ao regime jurídico, mesmo que esses dois, a França e Portugal, continuam submetendo os animais como sendo propriedade, mas reconhece que eles têm uma sensibilidade. E daí a gente, então, considerando a família multiespécie, sabendo o que é animal, hoje previsto, mas como a gente poderia, a partir da perspectiva posta nessa situação controversa, existindo a família multiespécie, como que ficaria na questão de dissolução conjugal de um casal que tem um cachorrinho, que tem um gato? E daí aqui a gente avança um pouco mais audaciosos, no sentido de conversar então sobre, podemos falar em guarda desses animais? Podemos falar em regime de visitação? Podemos falar em pensão alimentícia, se a gente está falando que eles são partes da família? Trago aqui para vocês no slide que não existe legislação específica, mas muitos magistrados, nas decisões que estão sendo provocados, eles usam por analogia a mesma legislação que se usa para a guarda dos filhos, né? E então se soluciona esses litígios judiciais aplicando a mesma questão de filiação, de guarda que a gente tem para os filhos comuns. Gonçalves vem dizer: a guarda dos animais de estimação é direito natural dos tutores. Quando há um litígio entre o casal, o animal terá que ficar com uma das partes, mas o título de propriedade não faz diferença na decisão. Ele vem querer dizer, independente do que se quer tratar como animal, se quer tratar como filho, né, não humano, a questão é que ele vai ter que ficar com alguém, né? Então, independentemente disso, as coisas estão acontecendo. Tem um enunciado 11 do IBDFAM que prevê assim: na ação destinada a dissolver o casamento ou a união estável, pode o juiz disciplinar a custódia, fala aqui em compartilhada, do animal de estimação. Então a gente já vê as diretrizes que estão se encaminhando para a gente sim poder falar em família multiespécie. E a gente falando então que, ok, tem um enunciado prevendo a possibilidade de guarda, como a gente iria resolver essa situação, a gente poderia também então, estar falando de visitação, né? E essa visitação não tem nada pacífico quanto a isso, mas pode se usar por analogia, então, o 1589, que vem falar da relação de visitação com relação aos filhos, né?
tem um artigo agora de 2020 que conceitua assim: o animal de estimação possui o direito de manter o afeto com seus tutores. O animal não humano necessita manter sua qualidade de vida, a dignidade de todos os envolvidos precisa ser preservada. Porque, além de se preocupar com o bem-estar de todos, porque a gente sabe, quem tem animal de estimação, o quanto nos faz bem aquela companhia, a gente também busca proteger o bem-estar daquele animal, que também sente falta da convivência de dos cônjuges, né? Não sei se vocês já presenciaram isso, mas normalmente quando o tutor do animal viaja, ele tende a ficar mais cabisbaixo, ele tende a não comer ração, ele sente a falta. Então pensamos que ele convive sempre com as duas pessoas, essas duas pessoas extinguem, né, esse vínculo conjugal, ele vai sentir falta de um deles. Então do quanto isso também afeta o bem-estar do animal, e como a gente considera ele aqui com uma dignidade, a gente também leva isso em conta quando a gente pensa na questão da necessidade de fixação de visitação. Na decisão da 4ª turma do STJ, Salomão observou que, mesmo que os animais não sejam sujeitos de direito e ainda sejam considerados como coisa, não se pode fechar os olhos para a realidade, para o vínculo afetivo formado. Então aqui, de novo, faz toda uma ligação que a gente tem falado em afetividade nesses encontros até então. Então a gente não pode negar que existe isso, que existe essa afetividade entre o tutor e o seu animal de estimação. Então sim, a gente pode estar pensando como vai ser essa guarda, no caso da dissolução, como então vai se dar essa visitação para manter essa convivência, e daí a gente vai mais adiante, a gente pode então falar em pensão alimentícia para esse animal, em alimentos para esse animal de estimação. E a gente, usando essa mesma linha de raciocínio que a gente tem usado até então, Maria Berenice Dias vai dizer: a natureza jurídica dos alimentos se encontra interligada à obrigação, portanto, o dever dos pais de sustentar os filhos deriva do poder familiar. Se a gente está falando em família multiespécie, a gente considera esse animal como parte da família, a gente tem a noção de que os alimentos são necessários para a sobrevivência e para uma vida digna. E quando o tutor não possuir a guarda do animal de estimação e existir um impasse entre os tutores, o Poder Judiciário poderá solucionar o caso em questão, impondo a esse tutor o dever de pagar alimentos para suprir as necessidades do animal alimentando. Trata-se de uma obrigação indeclinável, um direito fundamental e essencial à manutenção da vida desse animal. Então, a gente, os dois, quando adquiriram um animal, adquiriram de maneira conjunta, né? Então se dividiam ali as despesas, se faziam, os gastos. Quando há essa dissolução e acaba tendo que ficar só com um ou com o outro, esse outro vai assumir esses encargos sozinho, sendo que quando eles adotaram aquele animal, foi de maneira conjunta, considerando os ganhos conjuntos, né? Então, se esse animal, para sobreviver e para ter uma vida digna, muito mais que a alimentação, a gente também tem que pensar nessa divisão de custos quando o casal não mais é um casal, né? Os tutores poderão, sempre que possível, realizar acordo, especificando os valores suficientes para a mantença das despesas do animal. A gente tem casos de acordo em que, por exemplo, se fixou 10% dos ganhos do que não ficaria com a tutela desse animal. Outros casos se fixou um valor que correspondência aos gastos, então ficou em R$500. Só trazendo algumas ideias para, se caso vocês venham a ser procurados por uma demanda dessas, poder trazer esses patamares, né? Esse de 10%, o ganho dessa pessoa era um rendimento de R$2.000, então ficou na faixa de R$200, né? Então, admite-se a pensão em espécie, ou seja, o tutor, ao invés de efetuar o pagamento da quantia, ele poderá fornecer os alimentos, o remédio, enfim, vacinas. Por quê? Se a gente for comparar com a questão da filiação, a gente sabe que não é permitido, hoje não é muito aceito, que o pai ou a mãe que não detém a guarda, ao invés de pagar o dinheiro da pensão, ele vai lá e faça o mercado, ele vai lá e compra as coisas. Por quê? Porque quem detém a guarda que sabe o que é melhor para o filho, porque convive diariamente.
Aqui nos animais de estimação, hoje em dia, tem se aceito, porque as necessidades desse animal não vai muito além da ração, muito além do pet shop, muito além das vacinas. Então é possível sim a gente pensar nessa perspectiva. E daí pensando que nem todo mundo concorda que seja dessa forma os alimentos, né, que seja tratado dessa forma. Um conceito que eu trago aqui para vocês de 2017, os custos do animal de estimação poderão ser incluídos na verba alimentar ao ex-cônjuge ou ex-companheiro. E em caráter transitório também. Então vem dizer que não, peraí, a gente não precisa criar uma nova classe de alimentos, a gente pode sim, então, agregar que esse ex-companheiro, essa ex-companheira, receba a título de pensão, né, e ele utiliza esse valor, então, para esse animal de estimação. E assim, a gente, então, passa a ver que no nosso cenário atual, com novas culturas, novas transformações, a gente também vai considerar como parte da nossa família, o animal de estimação, que é, então, a família multi-espécie, né? A gente também vai poder falar, então, que se a gente considera como da família, a gente pode estar falando em guarda, a gente pode estar falando em visitação, a gente pode estar falando em alimentos, porque são necessidades existentes, e lembrando do que a gente falou antes, ambos, conjuntamente, adotaram aquele animal. Toda a despesa ficar em cargo somente de um, não seria, talvez, o mais justo, né? Como é um tema que a gente está trabalhando aqui nos temas controversos, isso é algo que pode mudar, por exemplo, amanhã, né? E isso vai mudar porque está em construção. Por exemplo, no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, está se recebendo o primeiro caso de disputa de guarda, agora, em dezembro, que foi para a relatoria e se discutiu isso, se é animal de estimação, se é coisa, né? O quanto a família está nessa busca por felicidade, essa questão do afeto, mas o processo ainda está andando, cabem recursos, então a gente está tratando do primeiro caso aqui e a gente está em 2021, né? Então, realmente é algo que a gente tem que ficar atento, que vai sofrer mudanças e a gente saber o lado positivo e o lado negativo e adotar alguma linha, mas a gente tem que ter conhecimento de que isso existe e como está posto hoje. E assim, então, a gente encerra a questão da família multiespécie. Até o próximo encontro!